Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 18, versos de 1 a 17. Livro de Atos, capítulo 18, versos de 1 a 17. Peço que você me acompanhe na leitura. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Quando você está diante de uma situação difícil e que você se sente fraco, você se sente totalmente incapaz de lidar com essa situação, qual é a sua atitude? Se você, como eu, é um ser humano fraco, que às vezes a gente até nos surpreende, porque há momentos em que você tem uma atitude de fé, de confiança, de segurança, e você vence grandes problemas, como o próprio Elias, que nós lemos no começo da nossa liturgia. Elias, ele tinha enfrentado uma série de profetas. Elias tinha orado para que chovesse, para que parasse de chover, e choveu de novo. Elias, ele se sentia atendido por Deus, ele sentia que as orações dele faziam eco nos céus. Mas, de repente, Elias começa a sentir um medo inexplicável de Jezabel, a mulher de Acabe, a adoradora de ídolos sidônios, a adoradora de Baal. E Elias começa a fugir. Aquele grande homem, aquele grande profeta de Deus, aquele homem que tinha feito grandes coisas, agora estava morrendo de medo, um medo quase que inexplicável, a tal ponto de ele pedir a morte para si mesmo. E se escondia no deserto, e se escondia debaixo de uma árvore, e Deus foi tratando com ele de uma forma maravilhosa, graciosa, tentando resgatá-lo, animá-lo, encorajá-lo. Qual é a nossa atitude? Será que isso também não acontece conosco? Será que não tem momentos que a gente se vê
até animados conosco mesmo, falam, puxa vida, eu venci essa barreira. Quando vem um outro dia, você se sente totalmente enfraquecido, parece que você nunca tinha visto aquilo que você já viu de você mesmo. Você se vê assim, inexplicavelmente fraco, abatido, diante dos grandes desafios da vida. Isso não aconteceu só com Elias. Se você prestou bastante atenção, Paulo, quando ele chega em Corinto, ele está temeroso, ele está fraco. Nós lemos isso no texto, deixa eu relembrar agora se foi 1 Coríntios, acho que foi 1 Coríntios que o Samuel leu, 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, eu gostaria que você olhasse novamente esse texto, para você entender como Paulo chega em Corinto. Anos mais tarde, quando ele está escrevendo a carta aos Coríntios, ele faz esta revelação que você não enxerga completamente no texto de Atos. Ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Esse era o estado de ânimo de Paulo, quando ele chega na grande cidade de Corinto. E não é muito difícil a gente entender por que Paulo chega dessa forma lá. Corinto era uma cidade enorme, era uma das maiores cidades conhecidas do mundo antigo. Diferente de Atenas, que era uma cidade culta, uma cidade intelectualizada, uma cidade da grande Universidade de Atenas, mas era uma cidade pequena, era uma cidade de cerca de 10 mil habitantes na época. Uma cidade que, inclusive, estava em processo de decadência. Corinto, não. Corinto era uma cidade de cerca de 750 mil habitantes. A cidade de Guarulhos, que é uma das maiores cidades do Brasil, hoje ela tem 1 milhão e poucos, 1 milhão e algumas coisas aí de habitantes. Agora, imagine uma cidade há 2.000 anos atrás, ou quase 2.000 anos atrás, com 750 mil habitantes. Era uma cidade gigantesca. Era um grande centro comercial, um dos maiores do Império Romano. Corinto, ela tinha uma característica excepcional, ela ficava num termo geográfico que a gente chama de istmo. O que é o istmo? Ele é um pequeno pedaço de terra estreito que ligava 2 continentes. Ele ligava a parte norte da Grécia à ilha do Peloponeso, ou a parte sul da Grécia. Era um trechinho de terra. Mas ele é um trecho de terra importante porque ele dava não só acesso ao norte como ao sul, mas ele dava acesso a 2 mares, o mar Adriático e o mar Egeu. Então ele era uma passagem comercial, uma grande cidade comercial. Navios de todo mundo chegavam em Corinto, mercadores, marinheiros, pessoas de todas as nações do mundo passavam por Corinto. Corinto, além de ter um comércio extremamente forte, era uma cidade extremamente religiosa, como a maioria das grandes cidades da época. Por exemplo, era a capital do deus Poseidon, ou Netuno, Poseidon na língua grega, ou Netuno na língua romana, que era o deus dos mares. E é evidente, porque ela ligava 2 mares, ela estava ligada ao mar, às práticas comerciais marítimas. Corinto também habitava o maior templo, uma das maiores construções da Antiguidade, uma das 7 maravilhas da Antiguidade, que era o templo de Afrodite, no grego, ou Vênus, romana. Era um templo gigantesco. Era um templo tão grande que tinha momentos em que haviam 10 mil prostitutas cultuais andando pela cidade de Corinto. Você já imaginou isso? Uma cidade como Guarulhos, com 10 mil prostitutas andando por toda a cidade, vendendo os seus favores sexuais. Era essa cidade de Corinto. Era uma cidade extremamente promíscua.
ser habitante de Corinto era tão mal visto na antiguidade que havia algumas palavras, corintiazomai, e eu não estou brincando com os corintianos de hoje, mas quando você falava que alguém era corintiazomai, que era um verbo grego, você estava falando de uma pessoa extremamente perversa sexualmente. Uma prostituta. Essa era a situação de Corinto. Mas não é só isso. Paulo, ele está agora no final da sua segunda viagem missionária. Nós estamos chegando ao final da segunda viagem. Logo, logo no capítulo 19, nós vamos entrar na terceira viagem. Ele tinha tido tempos difíceis na primeira e segunda viagem. Você tem acompanhado. Era perseguição em cima de perseguição. Em Chipre, lá no comecinho das nossas pregações, ele teve a oposição espiritual do feiticeiro Elimas. Quem já teve embate com feiticeiros, com pessoas que mexem com a magia negra, com coisas espirituais malignas, sabe o quanto é difícil isso. Quando você lê ali no livro de Atos, você parece que é uma passagem corriqueira, rapidinha, um momento rápido de Paulo. Mas foi um momento de desgaste espiritual tremendo. Foi uma luta espiritual que Paulo passou ali. Depois ele chega na Panfilha e até Antioquia da Pisídia, ele teve que deixar a cidade depois de haver ficado por pouco tempo, porque foi perseguido. Os judeus das sinagogas o perseguiram. A mesma coisa aconteceu em Icônio, já na Galácia. Em Listra, ele foi apedrejado a tal ponto que ele quase morreu. Alguns historiadores, alguns eruditos, pensam até que Paulo talvez tivesse sido morto e o Senhor Jesus o ressuscitou. Porque quando os seus amigos chegam para ver Paulo, eles o davam como morto. Esse é o que está escrito no próprio livro de Atos. Eles acharam, ele morreu. De alguma forma, ele recobrou e eles levaram ele de novo para a cidade e ele volta a entrar na cidade com os irmãos. Depois ele teve a grande controvérsia do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Se você já participou de debates, de concílios de igreja, como nós começamos hoje, lá em Águas de Lindóia, o Supremo Concílio, você sabe que isso também é desgastante. Você tratar de vida de milhares e milhões de pessoas, mesmo que você esteja tratando da vida de um casal tão somente. Eu que já tive a experiência e, ao mesmo tempo, o desprazer de tratar casos que foram para o conselho da igreja de Vila Maria, de jovens que estavam se separando, casais que estavam se divorciando. Como é desgastante isso. Às vezes, você levar uma varada, como Paulo levou, era mais suave do que você tratar de situações tão delicadas como no Concílio de Jerusalém. E o Concílio de Jerusalém não durou algumas horas, duraram alguns dias. Foi desgastante para ele também. Na segunda viagem missionária, logo no começo, ele foi açoitado em Filipos. Ele e Silas foram jogados na prisão, você lembra disso? E assim continuou a longa viagem de Filipos até Tessalônica, onde os judeus de Tessalônica eram mais ferozes ainda, e o expulsaram e bateram nele, jogaram ele para fora. Ele foi para Bereia, os judeus de Tessalônica foram atrás dele em Bereia, ele vai para Atenas, e em Atenas ele está sozinho, você deve lembrar disso, ele não está mais só com a sua equipe missionária, ele está só, numa cidade idólatra, numa cidade que desprezava o conhecimento do verdadeiro Deus, e finalmente ele chega na grande cidade de Corinto. Se você faz uma avaliação humana da experiência de Paulo em Atenas, você fala assim, olha, ele não teve muito sucesso. Embora algumas pessoas importantes da escola ateniense de filosofia abraçaram o Evangelho, mas não teve uma igreja implantada em Atenas, pelo menos não naquele momento. Então, se você olhar pelo lado humano, Paulo não teve sucesso algum em Atenas.
uma meia dúzia de pessoas se converteram, algumas mulheres de posição alta. Pouco. Agora ele continua sozinho em Corinto. E não só ele está sozinho, ele está sem dinheiro. Ele está completamente desprovido de dinheiro. Tanto é que ele começa a trabalhar. É a primeira vez que você vê Paulo nas suas viagens missionárias, no seu trabalho missionário, tendo que trabalhar com as próprias mãos. E ele era fazedor de tendas. Alguns dizem que isso era um trabalho que ele fazia em couro. Ele trabalhava com artigos de couro. Talvez roupas de couro, talvez tendas mesmo de couro, porque da onde Paulo vinha, de Tarso na Cilícia, era um grande exportador de fios especiais para fazer as tramas de couro. Ele passava por tribulações. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 9, para eu te confirmar isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 9. Diz o texto: e estando entre vós, ao passar privações, eu não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Então ele está afirmando que eu estava passando por privações. Eu tive que trabalhar para poder comer a comida do dia. Irmãos, às vezes a gente, no mundo missionário de hoje, no mundo evangélico moderno, a gente vê algumas coisas estranhas, que eu acredito que tem muito a ver com aquilo que Paulo estava passando. Paulo havia recebido aquela incumbência, aquele ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, levar o seu evangelho a todas as nações da terra. E, de repente, esse servo do Senhor, que está fazendo o trabalho do Senhor, e ele tinha convicção disso, ele está passando necessidades, ele está passando lutas, ele está abatido, ele está com medo, ele está inseguro, ele está sozinho, ele está em fraqueza, como o próprio texto dele em Coríntios diz, eu estava em fraqueza, temor e tremor. E quantas vezes a gente vê hoje também acontecendo coisas semelhantes? Missionários, gente comprometida com o Evangelho, gente séria, e que não tem recebido as quantidades necessárias de mantimentos para continuar a sua obra. Quantos missionários hoje que estão passando necessidades no campo? Em compensação, você vê outros líderes chamados evangélicos, cheios de dinheiro. Quando você olha isso, você fala, mas é injusto. Talvez Paulo, quando olhasse para a situação dele, ele estivesse pensando, mas Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu estou passando esse perrengue aqui, esse aperto. Eu agora estou tendo que trabalhar, eu estou deixando de pregar o evangelho como eu gostaria, para gastar tempo trabalhando, porque senão eu morro de fome aqui nessa cidade. E nessa cidade imoral, essa cidade idólatra. Injustiças na distribuição de riquezas e fundos. Quantas vezes você, meu irmão, percebe isso na sua própria vida? Você olha para a vida de algumas pessoas e fala assim, como é que aquele ímpio pode prosperar tanto? Como é que eu, que sirvo a Deus, passo por tantas necessidades? Sabe quando me veio esse pensamento agora, semana passada? Beth nem sabe disso, mas ela vai se lembrar. E eu posso falar isso porque eu sei que César e Lidiane são crentes maduros. E o César mesmo daqui de frente falou, vocês podem falar mesmo, porque eu estou tranquilo, eu estou bem. A dor é grande, mas eu estou bem. Há cerca de uma semana atrás, eu estava com a Beth lá onde a gente mora, e de repente apareceu uma senhora, uma babá, com 3 carrinhos, trigêmeos.
2 meninas e um menino, né? Eu olhei para aquilo, não falei nada com a Beth. Eu olhei daquilo e lembrei do César e da Lidiane. E pensei comigo mesmo, Senhor, eu não conheço nem os pais desse trigêmeos aqui. E já eram crescidinhos, né, Beth? Quantos anos eles tinham? 1 ano e pouco. Eu não conheço os pais deles, não sei nem se são crentes ou não. Mas provavelmente não são crentes, pelas estatísticas. E os três gêmeos estavam lá. 2 de uma placenta e o outro de outra placenta. Mas o César e a Lidiane, meus irmãos queridos, crentes, servem ao Senhor, não tiveram a mesma sorte. Quando a gente olha para essas situações, meu irmão, o que você pensa? Como é que você avalia? A única coisa que eu posso entender do que eu leio nas Escrituras, do que eu entendo do Deus das Escrituras é: Deus tem coisas muito maiores para César, Lidiane, para o pequeno Davi, que Deus, às vezes, Ele permite coisas aconteçam na nossa vida para fortalecer a nossa fé, para, inclusive, nos ajudar a dar testemunho para outros que virão à frente, e nós vamos falar do nosso sofrimento como forma de testemunho e de fortaleza para aqueles que vão passar por coisas semelhantes, não necessariamente iguais. E nem sempre, meus irmãos, nem sempre, aquilo que é aparentemente uma bênção, que dá tudo certo na nossa vida, isso nem sempre é uma bênção espiritual de Deus na nossa vida. Nem sempre. Deus tem caminhos completamente diferentes dos nossos. Em Isaías diz isso: os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. É por isso que nesses momentos nós só podemos apelar para a sabedoria, para a soberania e para o cuidado de Deus por nossa própria vida. Paulo podia estar sentindo exatamente isso na hora. Mas, Senhor, eu te sirvo. Eu apanho por causa do teu evangelho. Eu não tenho nenhuma esposa. Eu não posso nem ter uma família. Eu estou aqui sozinho. E eu estou, inclusive, passando privações. E ele olhava para o lado, olhava para o outro, e via aqueles adoradores de ídolos andando com seus ouros, riquíssimos. E mais, quando ele pregava na sinagoga, e nenhum deles cria, acontecia. Porque ele queria primeiro pregar para os seus patrícios, para os seus não conterrâneos, porque ele não era de Jerusalém, mas os seus irmãos da fé judaica. E quando ele pregava na sinagoga, muitos eram contra a própria palavra que ele pregava. Finalmente, não só Paulo não teve sucesso em sua abordagem aos judeus através da sinagoga, ele realmente foi abusado por seu povo, seu próprio povo. Se Paulo não tivesse tido uma desculpa suficiente lá no início para dizer: olha, eu já tive o suficiente disso, eu estou indo para casa, certamente ele tinha uma boa desculpa para dizer isso agora. Ele tinha todas as razões possíveis para chegar e falar assim: Deus, chega, eu não aguento mais, é muito para mim, eu sou muito fraco. Ele poderia ter dito: olhe, não apenas eu sou rejeitado por meu povo, não apenas eles se afastam de Cristo, mas eles são até mesmo abusivos para mim. Eles me expulsam, eles querem me bater, eles querem me matar. Eu já passei por isso antes, eu sei como isso funciona. Aqui está começando tudo de novo, Senhor. E o pior, agora eu estou sozinho, agora eu tenho que trabalhar, eu não tenho mais a minha equipe. A próxima coisa que eles vão fazer é incitar os gregos contra mim. E é exatamente isso que eles vão fazer. Então eu vou ser levado ao tribunal, depois disso eu vou ser espancado, jogado na cadeia. Eu tive o suficiente disso em Filipos. Eu vou deixar isso aqui, Senhor.
eu não aguento mais. Se Paulo tinha medos desta forma, eles não eram medos inúteis. Porque a segunda metade da história nos diz que isso é exatamente o que os seus oponentes em Corinto tentaram fazer. Ele estava olhando a história da sua própria vida, ele estava olhando para trás e falando, eu já passei por tudo isso, e parece-me que vai acontecer tudo de novo nessa cidade. Meus irmãos, quando nós estamos nos sentindo assim, fracos, abandonados, sem força para superar as nossas dificuldades do dia a dia, os grandes desafios da nossa vida, o que Deus faz conosco? Como é que Deus nos encoraja? Como é que o Deus que encoraja o seu profeta Elias, encorajou Paulo, como é que ele nos encoraja hoje? Vamos ver o que ele fez com Paulo. Primeiro, Deus envia os seus amigos de novo. Aqueles irmãos que tinham ficado em Bereia e que não tinham ido para Atenas, de repente eles chegam em Corinto. Deus dá a oportunidade para Paulo trabalhar com Priscila e Áquila, que eram judeus que vinham de uma outra região, que tinham sido expulsos por causa da perseguição aos judeus. Eles acabam parando em Corinto, e eles também, já convertidos ao Evangelho, eles também têm a mesma profissão de Paulo. Provavelmente eles tinham já um estabelecimento, um ponto ali de fazer as tendas na cidade de Corinto. Então Deus dá a oportunidade de Paulo trabalhar com aqueles irmãos e se autossustentar. Deus abençoa a atividade missionária de Paulo, abençoa. Abra comigo, ou permaneça com seus olhos em Atos capítulo 18, nos versos 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Ele tinha saído da sinagoga e ele acabou se estabelecendo numa casa ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Isso é extraordinário. O principal da sinagoga creu no Evangelho. Com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo isso, criam e eram batizados. Ou seja, o próprio Deus está animando Paulo, está dando evidências de que ele está com ele. E Deus fala a Paulo da seguinte forma, a partir do verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse. E o que Deus fala a Paulo? Primeiro, não tenha medo, Paulo, não temas. Essa é uma expressão que no Antigo Testamento é muito comum. Deus vira e mexe está falando para algum dos seus profetas, como falou para Moisés, como falou para Isaías, como falou para outros, não temas. O temer faz parte da nossa vida, meu irmão. Quantas vezes você teme diante das circunstâncias? Quantas vezes você teme diante dos muros que se erguem diante de você? E você fica morrendo de medo e fala, agora a minha vida acabou. Agora eu vou perder alguma coisa preciosa para mim. O fim da linha chegou. Mas o Senhor está falando para Paulo, não temas. Não tenha medo, Paulo. Embora você olhe para as circunstâncias, como nós cantamos no cântico, naquele cântico antigo, embora a gente às vezes olhe para as circunstâncias e tema, ele está falando assim, não tema, não olhe para as circunstâncias. Mas ele fala mais, ele diz assim, continue falando, não te cales. Por que essas palavras? Porque falar é o que Paulo faz. Essa é a tarefa dele. Esse foi o seu chamado. Como poderia Paulo fazer qualquer coisa se não continuar falando? Obviamente, ele deve ter sido tentado a parar, como nós acabamos de ver. Em sua situação hoje, podemos pensar, eu tenho pregado e ensinado, não está dando muitos frutos. Talvez eu deva procurar uma metodologia diferente. Isso é o que muitos pastores, e com certeza eu vou passar por esse drama também, passam, principalmente na igreja presbiteriana. Quando eu estava ali no louvor, eu estava pensando,
como Deus é maravilhoso, como nós nos alegramos no louvor. Nós nos enchemos de alegria, mas nós não pulamos, mas nós não gritamos, e nem precisamos de nada disso. Mas nós nos alegramos. Mas muitos fora dizem assim, que igreja fria, que igreja sorveteriana. Alguns nos criticam dessa forma. Eles são sorveterianos, são frios demais. Olha, eu não sou. O meu coração aquece. O meu coração se alegra com o Senhor e com os cânticos do Senhor e com a oração dos irmãos. Mas nós que pregamos a palavra, nós que estamos na liderança da igreja, muitas vezes nós somos tentados a pensar assim, olha, eu tenho feito tudo certo, eu tenho sido fiel ao Senhor, talvez eu deva fazer um método diferente. Dança litúrgica, talvez? Quem sabe a gente tem algumas moças aqui dançando, talvez a gente seja mais interessante para os jovens do bairro. Talvez eu deva entrar na música popular. A gente está cantando músicas muito antigas, né, Flávia? Vamos cantar umas músicas mais populares, ao gosto do freguês. Muitas igrejas estão caminhando por esses caminhos. Talvez um concerto de rock. Aqui na região, não sei se rock caberia bem, mas talvez um funk, como é que chama? Esses raps, eu sei lá o que acontece hoje. Talvez eu deva ir à televisão e ter um talk show. Talvez eu tenha que inovar para as pessoas aceitarem a minha palavra. Algo diferente tem que ser tentado. Mas Deus não disse a Paulo para mudar os seus métodos. Ele não falou nada disso para Paulo. Paulo, talvez aqui em Corinto é uma cidade muito grande, é uma cidade muito diferente, é uma cidade muito idólatra, muito impura, talvez você tenha que fazer alguma coisa diferente. Não. Continue falando, Paulo. Continue ensinando. Por quê? Porque Deus escolheu trazer homens e mulheres para Cristo através da sua palavra. Romanos 10, verso 17 diz, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Foi assim que Deus escolheu salvar pessoas, meus irmãos. Não adianta a gente fazer um carnaval só e encher a igreja de pessoas, porque você vai encher a igreja de cabritos, de bodes, não de ovelhas. E depois esses bodes, esses cabritos, vão dar trabalho, porque eles não vão se submeter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem mais. Deus fala assim para Paulo, Paulo, eu estou com você, na continuação do verso. Eu estou contigo, no verso 10, porque eu estou contigo, porquanto eu estou contigo. Provavelmente, Paulo lembrou-se daquilo que o Senhor Jesus não falou diretamente para ele, porque naquela época ele não fazia parte do apostolado, do colégio apostólico, mas ele lembrou daquela frase que o Senhor Jesus diz lá no final de Mateus, onde ele faz a grande comissão, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Essa foi uma repetição virtual do que Jesus havia dito aos discípulos na grande comissão. E eu tenho certeza de que Paulo a reconheceu como tal. Certamente eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Será que Paulo alguma vez se viu imaginando se Deus realmente estava com ele? Eu acho que provavelmente ele nunca fez. Ele sabia que Deus estava com ele. Assim como você e eu sabemos que Deus está conosco. Deus diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei, conforme Deuteronômio capítulo 31, Hebreus capítulo 13. Se ele diz isso, é verdade. Ao mesmo tempo, me pergunto se, em seu desencorajamento, Paulo também não se sentia abandonado, assim como nós. Quando você está desencorajado, meu irmão, através de uma grande dificuldade da sua vida, você não se sente abandonado? Você não se sente fraco? Paulo se sentiu assim. Elias se sentiu assim.
O próprio Senhor Jesus se sentiu assim à beira da cruz. Deus meu, por que me abandonaste? É a fraqueza humana, é o lado humano do próprio Senhor Jesus Cristo, a sua natureza humana. E nós devemos olhar para essa natureza como uma natureza que vive em fraqueza. Romanos capítulo 8 já nos diz isso. Você já se viu tentado ser uma testemunha em seu escritório, viver moralmente quando confrontado com a tentação, ou o que quer que ache que Deus quer que você faça, e tenha tantos problemas que você começa a pensar, será que Deus realmente está comigo? Você já passou por isso? Você fala assim, Deus, mas eu tenho dado o meu testemunho lá no escritório, eu tenho dado eu tenho sido fiel à tua palavra, eu tenho andado nos teus caminhos, mas Deus, parece que o Senhor não está comigo. Parece que as coisas não funcionam para mim como funcionam para o ímpio. Para o ímpio parece que as coisas são mais fáceis. Eu me sinto desencorajado, eu me sinto enfraquecido. Será que vale a pena realmente ser crente? Será que eu não deveria desistir? Se assim for, você precisa ouvir o que Deus disse a Paulo. Deus disse, eu estou com você, Paulo. Não tenha medo, continue falando. E mais, ninguém ousará fazer-te mal. O mesmo tipo de problema que Paulo experimentara antes estava fermentando aqui. Nós lemos sobre isso no verso seguinte. Os judeus fizeram um ataque unificado a Paulo e o levaram à corte, no verso 12. Exatamente o que ele previa. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em todas as outras grandes cidades. Eles tentaram machucá-lo, mas eles falharam. Gálio era o procônsul em Corinto. Corinto era uma cidade tão grande, tão importante, que ela tinha um procônsul. Não era qualquer cidade que tinha um procônsul. Esse procônsul era um tipo de um senador romano, não era o império que mandava, era o senado romano, que mandava esse jurista para cuidar da cidade. Era uma cidade muito grande, muito importante. Ele era um administrador sábio. Ele reconheceu que isso não era uma questão de jurisdição civil. Foi uma disputa sobre religião, então ele sabiamente, corretamente, jogou o caso fora do tribunal. Isso foi um ponto para Paulo. Isso foi, mais uma vez, Deus mostrando que estava cuidando de Paulo. Se você já teve algum problema na justiça, você sabe disso. Você nunca sabe o que um juiz vai decidir. Dizem que da cabeça de juiz você nunca sabe o que pode vir. Haja visto que a gente vê na nossa Suprema Corte, todos os dias na televisão. Você que é mais jovem, você talvez não saiba disso. Mas há tempos atrás, meus irmãos, você nem sabia quem era o juiz da Supremo Tribunal Federal. Nem sabia. Eles cuidavam da justiça. Hoje a nossa Suprema Corte virou uma Suprema Corte política. E eles são os mocinhos do jornal da noite. E às vezes você fica surpreso com algumas decisões que eles tomam. Juiz é assim. Mas Deus estava cuidando de Paulo ao dar sabedoria àquele Gálio. Ele é um homem famoso, ele tem uma história famosa, ele é irmão de Sêneca. Sêneca é um grande tribuno romano, um grande jurista romano, e foi tutor de Nero. Gálio era um homem sensível, era um homem sábio, era um homem que sabia discernir o momento dele, e ele viu aquilo e falou, olha, isso aí não tem nada a ver com a gente, ele não está atacando a lei romana, mas era essa a intenção dos judeus, jogar Paulo contra Roma. Olha, ele está burlando as leis de Roma. Mas Gálio, pela graça e misericórdia de Deus, disse não. Mas tem mais uma coisa muito interessante que Deus fala a Paulo aqui para encorajá-lo, para animá-lo. Eu tenho muito povo nessa cidade, verso 10. Eu tenho muito povo nessa cidade, eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Mas até então, Paulo não tinha evidência disso. Porque, embora algumas pessoas da sinagoga tivessem se convertido, tivessem abraçado o Evangelho, ele ainda não tinha uma igreja formada.
Mas Deus está falando para Paulo, Paulo, olhe com os olhos da fé, olhe para o futuro, olhe para o que eu estou fazendo e você não está vendo. Eu tenho muito povo nessa cidade. De todas as coisas que Deus disse a Paulo nessa visão, sem dúvida, isso foi o mais importante. De que povo Deus está falando? Não foram aqueles com quem Paulo já havia falado, que já haviam acreditado, porque não havia muitos deles, apenas alguns. Se Deus disse, eu tenho muitas pessoas nessa cidade, deve ter sido porque Deus, que sozinho é capaz de ver o futuro e determiná-lo, ele estava olhando à frente, dizendo que pela pregação da palavra, através do ministério de Paulo, ele traria muitas pessoas para a fé em Jesus Cristo. Eles eram o seu povo, e eles permaneceriam juntos como uma igreja e testemunhariam nessa cidade que era a mais corrupta do Império Romano. E imediatamente, depois de receber esta palavra do céu, nós lemos no verso 11, olhe comigo, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meu irmão, nunca despreze um versículo bíblico, nunca. Os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, eles nunca dão ponto sem nó. Quando você lê um versículo, você fala assim, eu não vi por que esse versículo está aqui. Por que ele está dando essa informação? Por que é importante eu saber que Paulo ficou lá 1 ano e meio? Antes disso, Paulo estava se mudando de um lugar para outro. Ele passou 1 semana aqui, 3 semanas lá, 1 mês em outro lugar. Então ele seguiu em frente. Mas assim que Deus falou com ele, Paulo mudou de tática e ele continuou falando. E você sabe o que aconteceu? As pessoas creram, elas vieram a Jesus Cristo. Além disso, a sua experiência em Corinto foi um ponto de virada que afetou tudo o que Paulo fez a partir de então. A próxima cidade importante que ele visitou, que nós vamos ver dentro de 2 domingos, foi Éfeso. E ele ficou lá, sabe quanto tempo? Mais de 2 anos. Então ele foi preso em Cesareia, sabe quanto tempo ele ficou em Cesareia? 2 anos. Finalmente ele chegou a Roma, e ele passou vários anos em Roma. Ele não era mais um portador missionário, embora ele reconhecesse que ainda tinha o mesmo chamado para levar o evangelho por todo o mundo romano. Ele não era mais uma pessoa que passava um pouco de tempo em um lugar e já logo ia embora. Ele começou a perseverar mais ainda. Ele começou a enxergar a partir de todo aquele cuidado de Deus sobre a sua vida, que ele começou a enxergar, eu agora posso ficar mais tempo na cidade, eu sei que as tribulações, as dificuldades que vão vir, Deus está no controle, Deus está totalmente no controle, Ele é soberano, Ele está cuidando de cada passo. Nós não podemos pegar um texto como esse e simplesmente transferi-lo para nós mesmos, como se Deus estivesse dizendo as mesmas coisas para nós. Eu não sou apóstolo Paulo e nem você é apóstolo Paulo. Você não vai passar pelos mesmos problemas do apóstolo Paulo. Talvez o Senhor Jesus, e muito provavelmente o Senhor Jesus, não vai aparecer numa visão de noite para você e falar com você como falou com Paulo. Muito provavelmente não. Ele não vai falar assim para você, olha, ninguém jamais irá atacá-lo, ninguém vai te prejudicar. Eu tenho muitas pessoas nessa cidade. No entanto, eu não posso deixar de pensar que se Deus nos colocou em um lugar particular, é porque Ele tem um trabalho para nós fazermos lá. Ele teve para Paulo, Ele tem para você também. Onde você está hoje, o que você está fazendo hoje, é importante para Deus. Você talvez não enxergue isso. Você talvez olhe para a circunstância e fale assim, Deus, mas será que é ali mesmo que eu tenho que estar? Será que é passando aquelas lutas que eu estou passando? Aquele chefe enjoado? Aquele colega meu de trabalho que me persegue? Aquele parente meu que eu não aguento mais? Aquele cunhado insuportável?
Eu não sei qual é a sua situação. Ou aquele marido que eu não consigo entender, aquela esposa rebelde. Por essa mesma razão, meus irmãos, nós devemos ser encorajados a permanecer e fazer isso com o melhor que nós temos, com as habilidades que Deus te deu. Não é porque Ele não tem muitas pessoas em nossos bairros ou cidades, mas porque Ele tem. O nosso trabalho é continuar seguindo em frente, sabendo que Deus está conosco. As palavras que Deus falou para Paulo, assim como Ele falou para o profeta do Antigo Testamento, o Elias, nas dificuldades que ele passou, de forma diferente. Ele trabalhou de forma diferente com Elias. Ele trabalhou de forma diferente com Paulo. Ele não vai trabalhar da mesma forma exatamente conosco. Mas a ideia é a mesma, o princípio é o mesmo. Talvez Deus esteja dando para você amigos na hora certa. Talvez Deus esteja dando para você uma oportunidade de você ter um rendimento que você talvez não tivesse. Você já parou para pensar que hoje você tem saúde, que pode ser que amanhã você não tenha mais? Pode ser que Deus esteja falando para você de uma outra forma, como Ele fala para a igreja toda. Eu ainda tenho muita gente para salvar. O número dos eleitos não está completo. Talvez um desses eleitos esteja no seu local de trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Talvez seja aquele marido cabeça dura, talvez seja aquela mulher rebelde. Você não sabe. Mas Deus quer te animar, porque Ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe que você sente como Paulo, desencorajado. Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe do seu temor, Ele sabe do seu tremor. Ele sabe quando você se sente sozinho. Ele sabe quando você se sente abandonado. Ele passou por isso na cruz do Calvário. Ele sabe o que é a nossa natureza humana. Ele passou por tudo que nós passamos, por todas as nossas lutas e dificuldades. Ele conhece você, meu irmão. Ele conhece cada sentimento do teu coração. Ele conhece cada dúvida da tua mente. Ele conhece cada pecado que você tem. Ele conhece você na palma da mão. Ele sabe das tuas fraquezas. E Ele está falando com você. Eu tenho certeza que Deus está falando com cada um de vocês, através da sua palavra, através de circunstâncias. Ele está nos animando. Continue falando, não te cales. Eu tenho muito povo nessa cidade, eu estou com você. Eu estou com você até o final dos tempos. Eu conheço você. Eu vou estar do teu lado, eu vou estar preparando as coisas, eu vou estar trabalhando em situações que você não vai ver. Eu vou estar trabalhando no coração do juiz, e você não vai fazer nada para fazer isso, mas eu vou trabalhar no coração do juiz. Eu vou trabalhar no coração do seu patrão, eu vou trabalhar no coração do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa. Eu vou estar trabalhando. Anime-se, encoraje-se, tenha fé, confie em mim. Eu é que governo o mundo, não são as circunstâncias. Eu é que governo, diz o Senhor dos Exércitos. Que a gente possa, meus irmãos, hoje ter uma percepção de que esses princípios não só aconteceram com Paulo, com Elias, ou com os grandes profetas, mas acontecem conosco. E o Senhor Jesus, Ele se compadece de nós, porque muitas vezes Ele olha para nós e nos vê como ovelhas sem pastor. Ovelhas fracas, ovelhas que não sabem o melhor caminho a seguir, mas Ele nos coloca no caminho, Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando das suas circunstâncias, mesmo quando você não as entende. Alegre-se nisso, confie no Senhor, tenha a mesma atitude de Paulo, perceba o que Deus está fazendo ao seu redor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, que é fiel, verdadeira, que não volta atrás, que não falha.
Nós temos entendimento, ó Deus, que nós não podemos transportar o método, o modo, como o Senhor tratou com Paulo ou com Elias no passado, para os dias de hoje de forma mecânica, direta. O Senhor tem nos ensinado isso através da Tua palavra, mas os princípios que estão aqui são os mesmos. O próprio Senhor Jesus, ele também se sentiu enfraquecido muitas vezes, diante daquela situação tão difícil da cruz, ele se sentiu abandonado, mas ele conhece a nossa natureza, ele sabe que somos pó, ele sabe que somos fracos, ele sabe que nós muitas vezes choramos, mas nós sabemos, ó Deus, as Tuas promessas é que o Senhor nunca vai nos deixar, o Senhor sempre vai estar conosco, o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo, de encorajamento, o Senhor sempre tem aquela palavra que nos leva à frente, que nos restaura, que nos reanima. Deus, é tão bom saber que o Senhor é soberano, que o Senhor cuida das nossas vidas e que nós não precisamos ter todas as respostas diante dos nossos olhos carnais, mas as nossas respostas estão diante dos olhos espirituais. Dá-nos fé, dá-nos confiança, dá-nos, ó Deus, capacidade de crer e confiar na Tua palavra, dá-nos amor pela Tua obra, dá-nos amor por Ti mesmo, dá-nos olhos espirituais para sermos maduros e enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor Jesus Cristo nos resgatou para sempre. Nós temos convicção de que o Senhor dirige a nossa vida, porque o Senhor nos colocou em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por esses pequenos cuidados que o Senhor vai lançando na nossa vida, como o aparecimento de um amigo, como o aparecimento de uma oportunidade de trabalho, como, de repente, uma conversão inesperada de um amigo, de um parente, de uma pessoa que a gente não esperava. Quando o Senhor ainda fala conosco, não temas, crê somente, vá em frente, continue falando, sobre a minha palavra, lancem as redes, é isso que o Senhor continua falando para nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.